aquele azeite é derramado da botija para a vasilha vazia, ela começa a encher aquelas vasilhas. E conforme a vasilha ia ficando cheia, era colocada outra no lugar enquanto o azeite era derramado. E é aqui que eu reflito com você o segundo ponto. Pense comigo. As vasilhas vazias eram cheias enquanto o azeite era derramado. E quando uma vasilha vazia estava cheia do azeite, outra era colocada em seu lugar. Quando eu li essa parte do capítulo 4, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Veja, as vasilhas estavam cheias. Aquela mulher não podia transbordar o azeite das vasilhas, porque se ela transbordasse o azeite das vasilhas, haveria um desperdício. E o Espírito Santo falou comigo dessa forma: existe hora e existe lugar para que haja o transbordo, para que se manifeste o transbordar. Se aquela mulher transbordasse o azeite da vasilha, ela perderia o azeite. Aquele azeite seria desperdiçado. Agora, bastava para aquele momento e para aquela situação as vasilhas ficarem cheias, porque aí não haveria desperdício do azeite. Interessante. Existe tempo e existe lugar para se transbordar. Existe tempo e existe lugar para ser enchido e para encher. E é interessante também pensar que quando o azeite ele é derramado, ele tem uma ação específica. Nada que é derramado vem de baixo para cima. Quando o azeite ele é derramado, é de cima para baixo. O ponto de partida do azeite é de cima, vem lá do alto. Não foi assim como eu havia dito no primeiro vídeo em relação ao profeta Samuel. Samuel foi o profeta que ungiu Saul e Davi, os dois primeiros reis de Israel. O azeite ele vinha de cima. Para ter unção, o movimento específico do derrame, do derramar, é de cima para baixo. Até porque o que vem da terra nós colhemos, mas o que vem do céu nós recebemos. E em relação ao transbordar, eu quero retomar com você duas situações. A primeira é quando Jesus vai até Nazaré, ali em Mateus 13, onde a Bíblia nos diz que ele estava ali para atender ao seu povo, aos que eram dele. Porém, ele não é recebido pelos que era dele e ali ele não consegue fazer nenhum milagre, porque eles não creram. E quando nós não cremos, não existe a manifestação do sobrenatural. Então, Jesus querendo derramar sobre eles, mas eles não querendo receber esse derramar, Jesus retira-se dali. Foi por isso que eu falei que existe tempo e existe lugar para se transbordar. Outra coisa diferente é quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele despede os seus discípulos a fim de que eles comprem algo para comer. Ali, num sol de rachar de meio-dia, ele se senta à beira do poço e vem chegando uma mulher samaritana. Num bate-papo entre judeu e samaritano, ela muito desconfiada, ela começa a entender, a compreender que Jesus não é qualquer um. Que Jesus, apesar de ser judeu, tem algo para dar. Então,
ela ainda pergunta, mas por que um judeu está conversando com uma samaritana? Lembrando quem eram os samaritanos faziam parte de um povo que quebraram a aliança. Eles começaram a idolatrar outros deuses. E assim, eles se afastaram do Deus de Israel, o nosso Deus. Então, ela muito angustiada, muito perplexa com a atitude de Jesus, Jesus pede para ela água para beber. Ela então fala que não pode dar água para ele porque ela não tem como pegar. Interessante. Ele começa a revelar, a partir de sua necessidade, a ela quem ele verdadeiramente é. E ainda diz para ela, se você soubesse quem é aquele que te pede de beber, você não teria dúvida. Você beberia dessa água e nunca mais teria sede. Então ali ele começa a se revelar de uma forma sincera, num bate-papo à beira do poço, para uma samaritana. Isso exemplifica o derramar e o transbordar. Ali ele começa a se revelar para ela. Ele começa a se derramar para ela. Veja, é a própria fonte enchendo uma vasilha vazia. Ela até então tinha um relacionamento com 6 homens. O último homem que estava com ela não era dela. Jesus, numa conversa verdadeira, revela-se como fonte de água viva para até então uma samaritana, que faz parte de um povo que era rejeitado pelos judeus, pelo fato de quebrarem a aliança. Ela então começa com esse derramar do nosso Senhor Jesus a ficar cheia, a ficar cheia, a ficar cheia. E fica cheia a tal ponto que ela não se aguenta mais e começa a correr pela vila de Samaria e a contar aos outros moradores quem é aquele que estava sentado à beira do poço. Ele se revelou para ela e ela começa a evangelizar, a virar uma chave na história de Samaria através do derramar de Jesus Cristo sobre a vida dela. Ele derrama, ela até então vazia, se enche. Quando ela se enche, ela começa a querer transbordar. Quando ela começa a querer transbordar, ela começa a contar, a evangelizar sobre quem é Jesus, sobre aquele que é a própria fonte de água viva para os demais samaritanos. Toda a vila se rende àquele que é a fonte de água viva. Toda a vila se rende à própria salvação. E ali quebra-se o pensamento, a rixa entre judeus e samaritanos. Ali há uma renovação da aliança. O que ela recebeu, aquela água fresca e pura, foi tão eficaz para a vida dela que ela teve que também compartilhar para os demais moradores. Quando nós derramamos no lugar certo, aquela pessoa, ela pode também transbordar. Existem momentos e situações em que nós derramaremos sobre vidas de outras pessoas. Às vezes é uma amizade, às vezes é a nossa fidelidade, às vezes é a nossa lealdade, e isso será aproveitado. Essa carência, esse vazio será suprido. Existem outras situações em que nós iremos derramar e essas pessoas irão ficar curadas de uma maneira tal que isso virará uma corrente, formará elo. E assim essa atitude será tomada por essa pessoa também, de amparar, de aconselhar, de ser amiga de alguém, de suprir reservatórios que estavam vazios, através de uma palavra, através de um aconselhamento, através de um ombro amigo, através da sua lealdade, através da sua fidelidade. Essa pessoa também servirá de conselheiro
de amigo, de alguém que leve a palavra para outra pessoa, e assim se formará um elo, se formará uma corrente. Esse é o movimento do transbordar, é o compartilhamento. Mas haverá casos em que mesmo uma pessoa estando vazia, sendo uma vasilha vazia, ela não acatará, ela não saberá receber o que temos para dar. Seja água, seja palavra, seja uma amizade, seja a lealdade, seja um aconselhamento. E ali ela continuará a ser vazia, porque ela não saberá aproveitar esse momento, esse derramar, não saberá receber, esse transferir, o transferir de azeite, o transferir de riqueza, o transferir de valores. E então nós não poderemos fazer nada, como Jesus fez. Eles não creram. Então, o sobrenatural não pôde se manifestar ali. Eles não creram. Então, ali não foi feito nenhum milagre. Não porque Jesus não queria, porque ele queria, mas porque eles não souberam acolher a presença, acolher a unção que estava sobre Jesus Cristo. E não quiseram receber o derramar, o que ele tinha para dar e o que ele tinha para fazer ali em Nazaré. E o final dessa história, Narielle? Bem, a mulher viúva encheu todas as vasilhas vazias com aquele azeite daquela pequena botija. Para quem não sabe, uma botija tem 700 ml somente. Imagine quantas vasilhas aquela mulher e seus filhos encheram. Se formos olhar pela lógica humana, não teríamos perspectiva. Mas como ela foi debaixo da palavra do profeta e em obediência fez tudo o que o profeta falou para que ela fizesse, que ele liberou para ela, tudo aconteceu de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Houve a manifestação do céu e o de repente ali aconteceu. Aquela mulher conseguiu encher as vasilhas, voltou para o profeta, disse o que havia ocorrido e ele deu uma nova instrução para ela. Vai, vende o que tem, pague suas dívidas, você e os seus filhos vivei do resto. É muito interessante pensar que às vezes nós pensamos que a situação, os problemas são tão grandes, parece que vão até nos devorar. Mas existe uma provisão específica para o tamanho do seu problema. Para esse vazio, existe um exato preenchimento. Para aquilo que nós pensamos que não tem solução, que acabou, existe uma resposta, existe uma provisão. Deus sempre vai ter uma provisão maior do que aquilo que muitas vezes está nos afligindo, nos angustiando, seja um problema de saúde, seja uma questão familiar, seja um problema financeiro ou espiritual. Saiba, Ele tem a resposta exata para o tamanho do seu problema. Vamos fazer o que o profeta disse ali para aquela mulher, que ele recomendou àquela mulher. Vamos fazer o que Jesus recomendou aos discípulos e também nos ensinou. Quando orares, entre no seu quarto, feche a porta por detrás de ti e fale com o teu pai em secreto. Aquela mulher não expôs o seu problema para mais ninguém. Ela expôs somente para o profeta, porque o profeta era um homem de Deus. Eram eles que intercediam pelo povo. Eram os profetas, a boca de Deus na terra para com o povo, para revelar a vontade de Deus ao povo.
Ela não expôs o seu problema, a sua dívida, a questão de perder os seus filhos para mais ninguém. Ela foi na fonte certa. E quando nós vamos à fonte certa, nós teremos grandes resultados. E esses resultados é para darmos testemunho através de um transbordar. Porque quando nós damos testemunho, nós estamos transbordando, nós compartilhamos o que Deus fez em nossas vidas por meio da promessa, por meio da provisão, por meio da verdade, que é a palavra dele, que está na palavra dele. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar, porque nós devemos compartilhar aquilo que é bom. Então, eu peço para que juntos nós possamos cumprir o ID. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.